Bom, essa aí, pessoal, é uma área, tá? Uma área deste ano, a gente pode imaginar que não é, mas é deste ano, uma lavoura aí de alta produtividade, de um pequeno produtor, não estamos falando de um gigantesco produtor, não. A gente consegue mostrar aí para vocês que todos que desde que queiram conseguem ter altas produtividades e também de quebra fazer um café especial. Essa aí é uma área de um colega da gente, né, de um produtor que nós atendemos, que inclusive vai estar participando de 3 grandes concursos do Brasil, relacionado aí então à qualidade de café, qualidade de bebida. Ele está indo para a BIC, Semana Internacional do Café, e também o Com Café em Rondônia. Bom, essa pequena criatura aí sou eu, né? Sou Maciel Lemos, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências ambientais, trabalho na Emater Rondônia há 17 anos, e há 20 anos trabalhando diretamente aí com alta produtividade e alto rendimento de plantas, tá bom? E aí, estamos aqui contribuindo um pouco com o conhecimento de vocês. Bom, o tema de hoje talvez, acredito eu, que dentre as doenças seja a doença com maior impacto, né, na cultura do café. Então, aí a ferrugem no cafeiro, né, ou a ferrugem do cafeiro, ela é exclusiva do café, também conhecida, né, como Hemileia vastatris. Esse aí é o nome científico dela. Vamos conversar um pouco sobre essa menina aí, ou esse menino. Né? Bom, ela foi descrita inicialmente, olha o tempo que tem isso, cara. 1868, muitos anos atrás. Beleza? Então, ela foi identificada lá no Ceilão. Já depois, esse fungo, ele começou depois de muitos e muitos anos, né? Estamos aí quase 100 anos, né? Em 1970 ele foi identificado na Bahia, né? E logo em seguida, já houve a introdução dele ali na região Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que até então são ainda os maiores produtores de café do território nacional. Já para o estado de Rondônia, não demorou tanto tempo assim, tá, pessoal? Foi lá em meados de 1970 também. Só que aí já era em cafés arábicas e não em cafés condilons, porque naquela época, né, por falta de conhecimentos científicos, imaginava-se também que no estado de Rondônia era possível produzir, principalmente neste município aí, né, Cacoal, poder ter produção de café arábica, mas pela alta temperatura nessa região não é possível. No município que eu moro hoje, sim é possível. Bom, o que mais? O que aconteceu aí com esse parangolé todo? Vamos lá. Aí está uma imagem dela, tá, pessoal? Já bem desenvolvida, então seus esporos ou urodósporos é o nome aí, o nome que se dá para esses pequenos, esse pozinho que fica aqui desse fungo, né? Que é simplesmente a questão reprodutiva dela, né? E o que faz mais ela poder se reproduzir, se multiplicar e se dispersar, né? Essa dispersão dela, o que facilita bastante isso é o vento. Até mesmo o próprio ser humano, quando ele passa, esbarra numa folha dessa daqui, ó, pode carregar numa luva, numa calça, numa camiseta, né? Até mesmo na mão, quando passa em outra folha. Aqui, a gente já consegue perceber que nessa parte mais amarela clara é a parte mais nova da reprodução. E a parte mais escura, a parte mais velha, é onde está simplesmente já morrendo, né? Aqui. E outra coisa bastante interessante, né? É que ela ocorre aonde? Na parte de baixo da folha, né? Não é na parte superior, e sim na parte inferior da folha. Por que isso? Porque há uma alta umidade nessa localidade e isso proporciona, né, uma temperatura mais amena, e aí essa temperatura e essa umidade favorece positivamente o desenvolvimento da nossa amiguinha Hemileia vastatris. Bom, aí há um fator bastante importante, tá bom? Qual fator é esse, Marcel? É porque ela, por mais que ela só ataque o café, ela já começou a se dispersar e ter várias raças, tá bom, pessoal? Várias raças, então, desse mesmo fungo. Então, hoje, pelo mundo, já se tem aí catalogado pelo menos 45. Bom, a maior ou a menor severidade dessa doença está relacionada principalmente ao quê? Desequilíbrio nutricional da planta. Por que desequilíbrio? Ela começa a desproporcionar, né, que essa planta comece a fazer uma absorção de nutrientes, uma distribuição de uma forma
mais eficiente, conseguir distribuir para toda a parte da planta. Como assim, Marcelo? É porque conforme vai caindo, reduzindo esse número de folhas, e o ataque também deste fungo ocasiona que a planta tem que ativar suas defesas. E por conta disso, ela para de se preocupar no seu metabolismo, talvez de crescimento, talvez de reprodução, que seria na parte que a planta está na florada e pegamento, né? Então ela deixa de se preocupar com isso, e também de crescimento ou enchimento de fruta. Ela vai se preocupar com o quê? Com tentar inibir ou retirar, tá, esse invasor que está na planta. E aí acaba ocasionando, em alguns sentidos desses, também até mesmo a queda de algumas folhas, prejudicando também o quê? A área fotossintética da planta. Ela para de absorver, tem menos área de absorção de luz, que a planta ela transforma o que tem em luz, uma energia solar, né, vamos dizer assim, vai transformar isso aí em fotos elaborados, vai ajudar a transformar isso em nutrientes. E aí, o nível de resistência genética, a gente vê que com o passar do tempo, né, o fungo ele acaba adquirindo resistência. Por que isso? Em determinado momento, talvez não era para o produtor fazer um controle com produto sistêmico, era para fazer um controle com produto de contato. Por quê? Porque o nível de incidência, às vezes, é muito baixo, ou também porque a quantidade da doença na planta ainda é muito baixa também. Então, não compensa você trabalhar com um produto sistêmico e específico neste momento. E aí, como é que você também começa a fazer o quê? Fazer aplicações de maneira mais frequentes com o mesmo produto, com o mesmo princípio ativo. E isso ocasiona o quê? Ocasiona uma resistência genética para isso. Você começa a falar assim depois, nossa, aquele produto que eu tradicionalmente era tão bom para controlar, a ferrugem não está controlando mais. É justamente por conta disso. Por altas dosagens ou aplicação repentina do mesmo princípio ativo, até mesmo, né? Não aguardando o período de época de aplicação. Beleza? Bom, condições climáticas que favorecem a ocorrência da doença. Então, independente de onde você esteja, vai ter condições que vai favorecer a ocorrência não só da ferrugem, mas também de outros fungos. Por quê? Eles gostam muito de altas umidades, uma umidade elevada, também de baixa temperatura. E aí eu queria já aproveitar e linkar essa condição climática com o sistema de cultivo, que é a pleno sol ou sombreado. Se você mesmo colocando essas plantas, né, lado a lado, você vai conseguir perceber por quê? A condição favorável pela baixa temperatura, pela alta umidade, né, vai favorecer um maior desenvolvimento, tá bom? E multiplicação do fungo. Marcelo, você quer dizer então que se eu trabalhar com plantas num sistema sombreado, pode favorecer o desenvolvimento deste fungo? Sim, sem dúvida. E aí tem um outro grande fator, a genética da planta. Tem plantas que você já sabe, seja lá o café clonal, que são os clones que tem, alguns são mais tradicionais, menos resistentes a este fungo, ou seja, nos cafés arábicas, que a gente percebe também que esse fungo prefere mais um clone do que outro. Então, talvez seja você começar a analisar as resistências desses materiais para vocês poderem fazer a utilização. E aí vem um outro tópico muito, muito importante, que é o espaçamento que você vai adotar. A gente está numa fase de utilização de alta tecnologia para maximizar, né, a sua lavoura. Então, você acaba fazendo o quê? Indo para o adensamento ou para o superadensamento. Então, quando você pensar em fazer isso, se atente também que você pode ter a situação mesmo de baixando queda de temperatura nesse que vai formar o microclima, pela proximidade dessas plantas, seja entre ruas, seja entre plantas, tá? Vai aumentar a umidade que está dessa umidade relativa do ar que está ali e vai simplesmente proporcionar um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento e multiplicação do fungo. Então, quando você pensa em adensar ou pensar em adensar, tem que estrategicamente já pensar o seu monitoramento e acompanhamento
não só da ferrugem, terá que ser mais eficiente e mais bem organizado, beleza? Bom, mais uma foto para vocês mentalizarem, talvez que não conhece. É engraçado que essa imagem aqui, por mais que pareça, não é, tá bom? A gente lembra daquela ferrugem do jambo, parece demais com aquela ferrugemzinha que dá no jambo. Maciel, quer dizer então que a ferrugem do café é a mesma ferrugem que dá no jambo? Não, não, neca de cativiriba. Não é não, a ferrugem do café ela é exclusiva do café. Vamos lá, ela é a Emileia bastris, é um fungo parasita obrigatório. E o ciclo dela de vida é autótico. O que é? Que cargas d'água é o autótico, Maciel? O autótico, ela só sobrevive, só fica no café. Então, se você vê o fungo lá, imagina que aquele fungo que dá lá na planta do jambo é o mesmo? Não é o mesmo, não. É outro tipo, tá? Simplesmente não é o mesmo. E aí você consegue perceber já, ó, nesta face dessa folha, né? Aqui a gente verifica na parte, né, inferior, aqui já na parte superior, o desenvolvimento está bem alastrado. Então, qualquer vento que passar já consegue carrear, já consegue levar, já consegue dispersar com muita facilidade o fungo. E outro fator é o seguinte, os próprios animais que transitam também, tá, pela lavoura, também tem a capacidade de fazer isso, tá, de transportar. Bom, chegamos numa parte bastante importante. Eu sei que o que vocês mais querem é controle, Marcel, como é que eu controlo isso e tal? É o seguinte, para a gente poder controlar com eficiência, a gente tem que conhecer o indivíduo, saber um pouco da parte da biologia dele, qual o ambiente que ele mais gosta, qual a temperatura, como é que ele se multiplica, qual momento é mais ideal para ele poder fazer a aplicação do produto. Porque o que a gente mais prega com vocês é o seguinte, quem aprende não depende. Então, você tem que aprender o porquê você vai estar fazendo aquilo, por que você vai estar aplicando, qual momento você está aplicando e por que você está aplicando naquele momento, qual produto você está aplicando e outro grande detalhe, por que aquele produto, por que esse produto e não este. É esse tipo de coisa que a gente quer deixar para vocês aqui e simplesmente que vocês mentalizem, memorizem e aproveitem. Vamos lá, vamos continuar mais um pouco aqui de conteúdo. Bom, no campo, né, a incidência, né, dos urodósporos, Marcelo, que merda é o urodósporo? O urodósporo é aqueles pequenos pontinhos que vocês viram lá atrás. Esses pontinhos bem pequenininhos aqui, esses pontinhos amarelinhos, que parecem um pó. Isso é o urodósporo. É simplesmente o que vai ajudar ele a fazer a dispersão. O que é dispersão, Marcel? É o que vai fazer ele sair da localidade que ele está e passar para outra planta. Seja na mesma linha, seja na linha na rua, diferente. Então, ele que vai grudar e vai fazer isso, e vai fazer essa transição. O que mais faz ele fazer essa transição, né? Essa dispersão na lavoura é o vento. Então, o vento aí, ele atinge quando está maduro aquele urodósporo, aquele esporo que está ali, e vai simplesmente transportar ele para uma outra folha. Pode ser da mesma planta, pode ser de uma planta secundária, pode ser de uma planta adjacente, na localidade. Então, ele vai fazer justamente essa multiplicação. E aí, o que acontece? Ele emite um pequeno tubozinho, e aí tem um outro nome, talvez vocês não conheçam. Tá aí, ó, é a via estomática. Marcelo, o que é via estomática? Pensa no estômago. O estômago é o seguinte, começa a suar, a esquentar demais, a gente soa e literalmente sai. A planta ela é diferente, ela não soa, ela transpira e vapor, gás, voa, sai. E aí o que acontece? A gente, quando sai por onde? Sai por nossos esporos. E já a planta sai por onde? Sai pelos estômatos. Então é isso. Os estômatos é justamente aqueles pequenos pontinhos, como se fosse aqui os poros. Então ela vai emitir o tubo, esse tubo entra dentro desse estômago. E a partir ela começa a sugar e se desenvolver. Com a temperatura aqui, para ter o melhor desenvolvimento, a temperatura média ali, tá, pessoal? Entre 26, 21,6 e 23 graus. E com a umidade relativa 90%. Durante
12 horas. Ah, Marcel, mas não fica isso. Tá, mas não fica isso, porque quando começa a adensar essas plantas, né? O sistema de adensamento ele também proporciona isso. Esse ambiente, esse microclima entre as plantas, que geralmente eles não estão na parte baixa da saia da planta, talvez nem tanto na parte de cima, mas na parte central, próxima ao caule, dependendo da condição de vegetação dessa planta que você está tendo, possivelmente isso aí é um ótimo local para desenvolvimento e multiplicação desse fungo. Por isso que, às vezes, numa época muito quente, tem produtor que fala que a fidofórmica está tendo problemas com ferrugem. É porque o seu ambiente está proporcionando isso. O seu ambiente, às vezes, não é aquele ambiente externo, e sim aquele microclima que formou ali junto às suas plantas, tá bom? Bom, então depois de 30 dias que ele se instalou, tá? Que ele começa, então, a gerar os sintomas. Então, assim, para a gente começar a perceber, não é uma coisa tão rápida assim. Então, leva 30 dias para iniciar esses primeiros sintomas. Então, dá tempo de a gente começar a corrigir. Outra coisa que eu falo sempre, né? Se você sabe que tem, controle preventivo é o melhor e o mais efetivo. Controle preventivo, você sabe que tem, controle preventivo é o melhor e o mais efetivo. Decorou? Decorou? Não, vou falar de novo. Controle preventivo é o melhor e mais efetivo. Beleza? Sabe que tem? Sempre faça seu sistema de prevenção. Não com químico, e sim com de contato. Beleza? Fica calma, não tocar um assunto de algum. Vamos lá, então. Bom, em condições de campo, né? Varia também com a idade. Tem plantas que são mais novas, plantas velhas, né? Plantas mais novas, a incidência vai ser menor, porque tem menos áreas, né? Área foliar, então tem menos áreas aí de incidência, né? Também pela condição climática, nós falamos, né? Vai depender da época do ano ou dessa questão de espaçamento. A própria nutrição dessa planta também. A planta mais nutrida tende a sofrer um pouco menos com isso, com plantas mais nutridas. E o outro também é esse microclima que a gente falou dessa proximidade. Beleza? Vamos a prosseguimento aqui. Bom, essa é uma doença que apresenta em estágio inicial, né? Parte clorótica. O que é clorótica? Quem tem nos acompanhando sabe. Agronomicamente, a parte clorótica é aquela parte amarela, o amarelecimento da folha. E aí, quando você olha, ela é meio translúcida, né? Então, de 0,1 a 0,3 centímetros de diâmetro, né? Na face inferior. Então, fica ali na parte de baixo da folha. Em poucos dias, né? Aqueles dias de desenvolvimento, né? Pode-se levar até 30 dias, ela já passa de 1 centímetro até para 2 centímetros de diâmetro. Então, já começa a crescer, porque a multiplicação é muito rápida. Então, nessa face inferior, quem dificulta também o quê? A própria visualização. Às vezes, o cafeicultor está lá, não consegue visualizar, porque está na parte inferior da folha. Então, acaba não vendo. Por isso que é bom, bastante interessante você sempre abrir, né, mais na região central ali da sua lavoura. A região geralmente não costuma andar muito, e verificar como está lá dentro, fazer esse monitoramento. Vamos ensinar também, inclusive, um cálculozinho bem simples, que eu posso brincar e falar muito aqui, que agrônomo não é engenheiro, agrônomo não é engenheiro, então nossas contas aqui só é regra de 3, para ficar bem tranquilo para vocês. Bom, então o que acontece com essa massa pulverulenta aí, meio amarela, alaranjada, que são os urodósporos? É difícil decorar, eu sei que é difícil, mas pensa que é aquele pozinho, beleza? Então aí é o patógeno que vai cobrir e vai migrar e começar, então, a fazer a dispersão, sua forma de multiplicação. E aí, começamos a chegar em aquilo que vocês mais desejam, né? Que são os métodos de controle. Vou falar um pouco sobre controle. Vamos lá, então. Controle. Como é que a gente vai fazer o controle disso, então, Marcelo? Vamos lá, vamos passar um pouco sobre controle da ferrugem do café para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, utilização de fungicidas cúmpricos. Marcelo, eu não sei o que é fungicida cúmprico. Fungicida cúmprico é aquele fungicida que você vai usar cúmprico à base de cobre. Isso mesmo. Então, fungicida à base de cobre é esse que você vai fazer. Ele vai simplesmente fazer aí uma espécie de camada protetora, tá? Inclusive, pessoal, como o cobre ele é muito pouco utilizado como adubo, tá? Você fazendo a aplicação preventiva da ferrugem, por exemplo, com o próprio fungicida à base de cobre, você ainda está fazendo o quê? Fornecendo ainda de uma outra forma o próprio adubo
para a planta, base de cobre, tá bom? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela proteção que quando o fungo, o urodósporo lá, né, o esporozinho, aquela parte que voa, se multiplica, sentar em cima da folha, com esse contato do produto, já não vai deixar que ele se desenvolva, tá bom? Marcial, como é que eu faço? Quantas vezes? Quando eu faço essas aplicações? O ideal é que essas aplicações elas sejam feitas pelo menos uma vez por mês, de forma preventiva, principalmente se você tem uma área que já tem uma tradicional incidência, né, de problemas com a ferrugem. Então, uma vez por mês, você faz a aplicação. Marcelo, mas a minha região, geralmente ela tem um problema de formar algumas névoas, alguns nevoeiros, às vezes garoar de madrugada. O que eu faço? Faz a aplicação de uma cola, um espalhante adesivo, um óleo mineral, tá? Um adjuvante, para que ele simplesmente pegue e faça uma melhor adesão, né? Tenha uma melhor aderência do produto à superfície foliar aí do seu café, e para que esse produto também não se perca de uma forma muito rápida, tá bom? Bom, o Cúmplice, além de apresentar eficiência, também não só esse produto, ele é eficiente, o Cúmplice, né, a base de cobre, para a própria ferrugem, também para diversos outros fungos, não só fungos, inclusive algumas bactérias, né, podemos falar cercóspora, né, olho de pombo, né, é uma das outras que ele também acaba auxiliando, beleza? Bom, aqui é uma avaliação bastante interessante, vocês poderiam observar, é a importância, né, quando a gente fala, sai um pouco do controle químico e vem para um controle de resistência de material. A gente percebe-se, por exemplo, olha, isso aqui são materiais de Rondônia, né? Então, esse experimento foi conduzido com 2 clones, o clone 125 e o clone 199. A gente percebe claramente, pessoal, olha aqui, ó, que no mês 3 para o mês 4, já no mês 4, olha o pico, a ascendência que teve aqui, o nível de infestação de uma planta que não era resistente. Quando a gente vem para o clone 199, que é o vermelho, olha só, ele está no 0. Ele há um pequeno pico, olha, uma pequena ascensão aqui entre o mês de maio e o mês de junho, depois meio que se estabiliza, mas mesmo assim muito pouco. Quando a gente observa esse clone aqui, ó, o 125, o nível de incidência dele é absurdamente maior, né, do que o 199. Então, isso é a importância, né? Tem alguma pergunta aqui que eu já consegui passar o olho sobre alguns materiais de resistência, né? Vou falar daqui a pouco sobre esse, tá bom? Quem me perguntou, pode ficar tranquilo que eu vou falar. Então, você consegue ver isso. Pessoal, do Instagram, nós estamos no YouTube, por favor, vamos para lá. Estamos mostrando algumas imagens, algumas fotos, alguma coisa bastante importante relacionada aí à ferrugem do café. Bom, outra coisa muito importante, nós falamos aqui que a área sombreada, ela favorece o desenvolvimento do fungo. Olha aí que coisa fantástica. A gente pega do mês de setembro ao mês de agosto, de um ano ao outro, né? A gente consegue ver a porcentagem de incidência. Esse que tem tá mais alto, é uma bolinha pretinha, é o que está sendo conduzido numa área sombreada. E o da área da bolinha é uma área não sombreada. Então, a gente vê aqui, inclusive, olha, que no mês de setembro ainda há certa incidência crescente, né? Ela cresce num exponencial, quase que exponencial aí, né? Na área não sombreada. Depois ela dá uma pequena leve queda e vai caindo novamente, né? Até agosto, que é o período mais seco do ano, né? Eu acredito que em todas as regiões do Brasil aí, agosto e setembro são a época mais quente do ano. Bom, agora quando a gente vem para a área sombreada, é quase que mais que o dobro praticamente, olha só. A quantidade de incidência é muito, muito maior, por conta daquela umidade que a gente fala, aquela formação daquele microclima que fica ali entre plantas, né? Forma um ambiente mais favorável, uma temperatura mais baixa, uma umidade mais alta, né? E essa umidade favorece muito a multiplicação. E aí você pega nesses meses aí, né? A partir do mês de abril, ó, tem uma incidência bastante alta, os ventos, né? Quem está na região sudeste, está na região sul, quem está também ali perto da Bahia, ali na Bahia também costuma ter aumenta a intensidade desses ventos, né? E aí favorece uma boa espalhamento, né? Espalha mais aí esse fungo na sua lavoura, beleza? Bom, sem dúvida, né? A gente segue
tripé aqui do nosso plano da alta produtividade, e esse plano se baseia, né, em uma das coisas, né? Entre 5 coisas. O que é? É o seu solo, ter um solo muito bem estruturado, você conhecer a sua máquina de fazer comida, né? É você fazer uma boa adubação, então você conhecer o seu solo, você consegue fazer uma boa adubação, sabendo quando, quanto e onde fazer essas aplicações e saber as quantidades nos meses. Então, é o adubação, é fazer um bom manejo, você também saber manejar, você está trabalhando, é o número de hastes, você vai fazer poda, você não faz poda, renovação, você não faz renovação, manejar o que mais? É manejar o número de plantas por área, é manejar o número de hastes, fazer o manejo entre linhas, se vai ter plantas, se não vai ter plantas. Então, então já falei sobre o solo, a adubação e o manejo. Outro fator importante está entre esses 5 pontos que nós trabalhamos: monitoramento. Não tem como você conduzir sem monitorar. Por quê? Tudo que pode ser medido pode ser melhorado, gafanhotinho. Então, aprenda isso, tem que monitorar, acompanhar, verificar se está ocorrendo, se não está ocorrendo, esse mês ocorreu mais, ocorreu menos, para no mês seguinte você, dentro daquele círculo de ouro que a gente chama, né, o CDO, todo ano você já tem uma base que vai acontecer do próximo ano, você tem uma perspectiva do que vai acontecer, beleza? Então, tá aí, para fechar esses 5 pontos de trabalho, você estar em contato constante com, alguns falam, o meu caso é Deus mesmo, tá? É Deus, é meu Senhor, meu Pai, meu Salvador, mas alguns aí pode ser espírita, umbanda, não tem problema, você está em contato com aquele que você acredita que vai, você pode fazer todas as outras partes muito bem feitas, né? Uma adubação, conhecimento do solo, um monitoramento e um manejo, se você não tiver aí uma vontade de papai do céu aí, ou você pode simplesmente desandar. E aí, sem dúvida, o monitoramento, nesse caso da ferrugem, é uma excelente alternativa dentro do seu controle de eficiência, né, para ferrugem, tá? Você vai monitorar, vai fazer o acompanhamento, fica tranquilo. Vou explicar você como é que você monitora. Calma, jovem gafanhoto. Você gosta de fazer conta? Fica tranquilo, vamos passar uma continha bem simples para você fazer. Coisas que meu filho de 7 anos faz, pode ficar bem tranquilo. Bom, a carbono de café, como é que você vai fazer? Você vai dividir ela em alguns talhões, tá? Independente. Mas eu tenho 100 hectares, eu tenho 200 hectares. Não, mas eu só tenho 2 hectares, 1 hectare. Não tem problema, você vai dividir ele em talhões. Pode ser 5 talhões, 4 talhões. Você vai dividir aqueles blocos, subblocos ali, você vai, dentro desses talões, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente, né, dar uma volta nessa sua lavoura dentro dos talhões e vai pegar aí de 5 a 10 folhas por planta. Quantas plantas, Maciel? Você pode calcular aí e fazer um número médio, por exemplo, de 100 plantas ou simplesmente 10 plantas. Você tem que fazer, só que essa catação tem que ser aleatória, não pode ser sempre nas mesmas plantas. Aleatoriamente você vai lá ou peça para alguma outra pessoa que não conhece, que está lá com você, fazer isso, então, para você não ficar bitolado nas mesmas plantas. Bom, como é que eu faço isso? Você vai lá no terço médio, então a planta tem 4 partes, né? Vamos dividir ela em 3 partes. Então, parte de baixo, parte do meio, parte de cima. Então, naquela parte do meio, você vai retirar ali, então, aquelas folhas. Vai retirar essas folhas, né? 4 folhas que estão ali desse terço, neste ramo, e vai separar. Vai contar aí o número dessas folhas que tem lesões. Você pegou essas folhas e contou. Eu coletei lá, no total, dessas folhas deu uma, outra não deu nada, outra deu em todas. Você vai fazendo a conta disso. E aí você vai aplicar numa simples forma, papel e caneta na mão. Como é que você vai fazer isso? Simples, meu menino de 7 anos faz. Você vai pegar, vai colocar aqui, ó, percentual de incidência, percentual de ferrugem, ou percentual de doença, sei lá, vê um termo que você entenda. O importante é você entender. Nós estamos aqui para desmistificar isso para você. De um jeito que você entenda. Bom, o resultado que vai dar em porcentagem. Como é que você vai fazer? Vai contar quantidade de folhas total que você pegou lá. Quantas folhas você pegou? Vou dar um exemplo, tá bem fácil. Foi lá e pegou naquelas quantidades de folhas, você catou lá daquelas plantas, deu 100 folhas. Pode ser 100 folhas? Pode ser 90? Pode ser 200? Pode ser um número quebrado? Como assim, Marcelo? Pode ser 1111? Pode ser 111 também? Pode, 122? Pode também, não tem problema. Você vai pegar essa quantidade de folhas que você calculou e contou, um exemplo, 100 folhas. Dessas 100 folhas, quantas folhas dessa tinha lesões? O que é lesão? Eu tinha a presença da ferrugem. Você vai contar, dessas aqui,
10 tinha problema, das 100 folhas. Vai colocar, então, o número total em cima, você vai colocar 100. Embaixo, você vai colocar o número de folhas. Então, tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, número total de folhas com ferrugem e número total de folhas. Vocês entenderam? Na parte de baixo, vai colocar o número total, 100 folhas. Na parte de cima, o número de folhas que estava com problema. Nesse caso aqui, 10. Você vai pegar 10 e vai dividir por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1. 0,1, se você multiplicar por 10, vai dar 10%. Entendeu? Simples assim. Quando você dividir o número de folhas aqui com doentes, né, que estava com a marca da ferrugem, pelo número total de folhas, só você dividir o número de folhas que estavam com problema, que estavam com a doença, com o número de folhas total. Dividiu esse por esse, vai dar, talvez dá 0, se deu 0,1 é 10%, deu 0,2 é 20%, deu 0,03 é 3%, mas aí você multiplica simplesmente por 10 e já vai te dar o valor da porcentagem. Marcel, mas como é que eu sei em que momento tá bom fazer controle ou não? Bom, você vai quantificar isso, se der a incidência superior a 3%, mais inferior a 5%, entendeu? Você foi lá, contou, deu 3 folhas em 100. Você vai pegar 3 e dividir por 100. Tá? Vai dar 0,03. Vai multiplicar por 10, vai dar 3. Então, deu 3%. Então, pode ter dado 3,2, 3,1, 3,7, não sei, 4 ponto alguma coisa. Não deu 5. Tá ali entre 5. Então, o que você vai fazer? Vai fazer aplicação de produto a mais de cobre. Cúprico, cobre, taconil, óxido-cloreto de cobre. Tem um monte de produto a mais de cobre. Tá? Justamente para fazer essa proteção e não aumentar e nem quebrar a resistência do produto. Quando você fizer essas contas e verificar que é maior que 5%, aí sim você vai entrar com um produto que não é cúmplico, que é um produto tão sistêmico, tá bom? E vai verificar também quais desses clones têm mais suscetibilidade, tem menos resistência, né, ao produto, à doença, para você fazer um monitoramento mais eficiente e poder fazer um controle também nesse acompanhamento, desse monitoramento que você vai fazer. Vamos dar uma olhada nessa imagem para ver como é que é. Bom, aqui está a planta, tá? Então, como é que ela vem? Ela vem, eu vou pegar daqui, tá bom? Tem uma leve lesãozinha aqui, tá? Ela veio para o chão. Marcel, do chão pode pegar também? Pode. Ela está viva aqui, ela subiu aqui para cima através do vento. Essa folha aqui, ela se destacou dessa planta, tá vendo esse bichinho aqui, ó? Justamente o urodósporo que nós falamos, né? A parte reprodutiva dela, voou com essa folha aqui e chegou numa outra folha. Nessa outra folha, quando ela veio, olha ela aqui, tá vendo? Esse bichinho aqui, o pozinho, o granuzinho. Lembra que eu falei que tinha aquela parte lá que parecia os nossos poros? Vocês podem perceber que aqui ela faz dentro dessa cavidade, que é o estômago. Olha lá, ó. Lá dentro ela penetra, lá dentro, olha lá, ó. Lança aqui dentro para poder fazer a absorção. Então tá aqui, olha aqui, ó. Ela absorvendo, né, o conteúdo que está dentro da célula intracelular. E ela começa a ramificar. Olha aqui para vocês verem, olha. Ela vai se ramificando e vai ajudando, né, esse desenvolvimento para fazer uma multiplicação. Neste mesmo ponto aqui, ela já pode automaticamente já começar a infestar outras folhas, outras plantas, né? E aí, ou se não, tá? Ela começa, como está na imagem de baixo, fazer o processo de multiplicação que ela está aqui, por exemplo, olha só. E aí, ir para o chão, né? Ir para o chão e subir, ou até mesmo ir pelos bastonetes, tá bom? É a parte reprodutiva dela também. Vir para cá e ir para a roupa, para um animal, para um cachorro, para um gato, para uma enxada, eu não sei lá, pelo uma pessoa na mão, pessoa no cabelo, pessoa na planta, e consegue então fazer assim uma nova colonização e vai se desenvolvendo. Quando você fecha o olho e abre, meu amiguinho, o negócio já está totalmente desandado, né? Aqui está uma outra situação também, né? Então ela está aqui na folha, ela pula para outra folha. Então, essa folha já está praticamente morrendo, né? Então, ela libera os esporos aqui, nessa esporulação, os urodósporos dela, né? Então, tá aqui a parte do esporo, atinge uma folha sadia, de mais ou menos, no máximo 30 dias, ela chegou nessa parte que ela se depositou nessa folha boa, nessa folha que então era sadia, e aí começa a absorver, a sugar dentro dos estômagos novamente, se multiplicar, emitir a parte germinativa dela e reprodutiva dela, e aí retoma-se o novo ciclo totalmente de novo, tá bom? Show de bola? Bom, aqui vou apresentar para vocês aqui com os produtos, então,
né, de alguns ingredientes, seja ele lá de contato, seja eles, então, sistêmico. Vamos lá, aqui, ó. Lembra que eu falei o oxaloreto de cobre? Olha aí, esse é o nome do princípio ativo. Então, tem o próprio agrinose, tem esse nome, o Corbox tem esse nome, o Propose, Reconil, Recop, são os produtos que têm o nome aí de oxicloreto de cobre. Então, o que que é? Ele é um produto protetor. Aí, dependendo desse seu produto, né, vai ter, então, o seu volume de calda, uns mais, outros menos, né? Então, aí você vai fazer essa observação de qual volume que você vai trabalhar. O importante é que, né, inicialmente, como nós falamos, está com uma taxa uma porcentagem, né, porcentagem de incidência, né, de presença do fungo, né, estando ali abaixo de 5, você vai trabalhar com protetor, beleza? Bom, Maciel, o que mais? Estamos aqui, ó, tem mais o oxalato de cobre, mais o mancozeb, e aí quando a gente olha aqui no rodapé, pessoal, as recomendações, a gente olha por número, olha só que legal. Então aqui embaixo tem, ó, 1 é antracnose, 2 cercosporiose, 3 ferrugem, 4 rizoquitônia, 5 mancha manteigosa, 6 nematóide. Então, quando a gente vem para cá e olha aqui, por exemplo, ó, lembra que nós falamos que o oxalato de cobre, né, o protetor, o cúmbrico, ele não só ajuda a controlar ou minimizar a ação da ferrugem como de outros, olha aqui que legal. Então, ele consegue atingir o quê? O 1, que é o quê? Antracnose, o 2 é cercosporiose, o 3 é ferrugem, e o 5 ainda, né, que é a mancha manteigosa. Então, esse produto, por exemplo, o magrinose, ele consegue ainda, com o registro, tá, fazer essa ação. E aí temos outro princípio ativo, né, como o mancozeb, que é muito bom também, tá, pessoal? Tem aí, que é mais? O cloratolonil é um produto excelente também, tá? Como protetor, que aí devemos conhecer com o nome comercial, né? O produto com o nome é o Bravonil, tá? Como falar do mancozeb, é o Manzat, tá bom? O Didane, produto também excepcional, um produto muito bom, tá bom? Muito, muito bom. E aí, pessoal, quando a gente vem, então, para aquelas maiores incidências acima de 5%, já sabe calcular, e aí você, então, pula para qual? Para os sistêmicos. Aí, dentre os sistêmicos que têm tido maior controle, né, são as estrubirulinas e o triazol. Então, você vem aqui, ó, tem o azoxtrobirulina, né, ou cipraconazol, tá? O hexaconazol. Então você vai, mas está muito complicado esse nome, é muito difícil. Tranquilo, Flávio Gafanhoto. Vamos para o nome comercial então. Você vai encontrar aí o Amistar. Quem não conhece o Amistar, né? Quem é que não conhece aí o Amistar? Quem mais? Amistar Top, o Ópera, quem mais? O Ópera, Nativo. São todos produtos que, neste caso específico, eles ainda contêm as duas moléculas, tá bom? Eles são mais específicos ainda. Então, em vez de ter só o triazol ou só a estrobirulina, ele tem o triazol e a estrobirulina no mesmo produto. Marcial, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom quando você quer atingir um único alvo. Como assim, Marcel? Eu só quero atingir esse pequeno problema que está lá. Ele está recomendado só para ferrugem, eu quero controlar só a ferrugem. Eu não consigo eliminar todos aqueles indivíduos que estão ali, seja fungo, seja bactéria, seja vírus, ou seja insetos, tá bom? Serve também para outros produtos. Então, quando você pega um produto mais específico, como esse, por exemplo, tem duas moléculas, o cara vai falar, não, esse aqui é um produto sistêmico, ele é muito bom, tem duas moléculas, então a especificidade dele é maior. Então, às vezes, você tem um determinado problema lá, e ele só vai resolver unicamente a ferrugem. Olha que coisa legal aqui para vocês verem, ó. O Amistar, ele é estrobirulina, tá? Então, ele é o azoxtrobirulina, a estrobirulina, é sistêmico e tal. O que ele controla? Ele controla o 2, o 3 e o 4. O que é o 2, 3 e o 4? Ele controla, então, a cercóspora, a ferrugem e a rizoquitônia. Quando a gente vem aqui, pessoal, para o triazol, tá bom? Que é o Upus, por exemplo, aqui, ele só controla o 3. O que é o 3? Só a ferrugem. Então, percebe-se que quando eu pegar esses dois produtos e unirem ele, a especificidade dele é maior. Então, ele só vai controlar, de repente, só a ferrugem, só a cercóspora, só a mancha manteigosa, tá? Só a rizoquitônia. Então, aí você tem que poder dar uma analisada e fazer esse acompanhamento. Beleza? Vamos lá, tem alguma pergunta aqui? Marcel, eu estou com cauda sulfocástica, consigo controlar? Vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Marcel
Calda sulfocáustica, consigo controlar o controle da ferrugem também? Consegue. Sem dúvida consegue. Mas, contudo, todavia, se você for fazer a utilização da calda sulfocáustica, não misture ela, tá bom? Não misture ela com a calda fortaleza, beleza? Tenha essa ação, porque elas não se combinam. Outra coisa, se for fazer a utilização da calda sulfocáustica, também não faça a adição de nenhum adjuvante. Evita um pouco o adjuvante. Evite também a utilização de produtos. Então, você não vai misturar com nenhum produto, principalmente quando a gente fala de nutrientes, adubação foliar aí, tá? Um cábio, um cálcio, um boro, um zinco, um cobre. Não misture, tá bom? Não mistura, não. Usa ele sorteiraço. Bom, Josimar, aqui no sul do Espírito Santo, a ferrugem é a pior doença do conilão. Olha aí, que doideira. É porque aí no sul, lugar abençoado, hein? Eu gosto demais desse lugar aí. Amo o Espírito Santo. Adoro a região serrana. Adoro a região aí de montanhas, né? Da montanha. E também do nosso Espírito Santo, né? São lugares maravilhosos aí. Demais, mano. Por quê? Por causa da alta umidade. A umidade muito alta, você tem aquele problema de nevoeiro, de neblina. Deixa sempre a superfície da folha molhada, Josinei. Então, o monitoramento e a aplicação de produto tem que ser, né, basicamente bem constante mesmo, tá? Vamos lá. Tem o difere do Azox Química, que é top. Show de bola. Uma recomendação do Adelan Alcântara. Beleza pura. Tá aí o Alex Xavier, meu amigo Alex. Disponibiliza essa tabela aí pra gente, Marcel. Opa! Cara, vamos fazer o seguinte, se eu quero dar um print nisso aqui, não, eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar assim, sou um cara bem legal, tá? Estamos aqui para compartilhar mais. Lembre-se, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Eu vou pegar esse aqui e vou deixar aqui na descrição, tá bom? Vou deixar ele em PDF, vou aumentar o tamanho para vocês, vai ficar bem legal. Se alguém gostou aí, bota um beleza aí, bate uma palminha, alguma coisa assim, só se servir para alguém, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, beleza? Pode deixar que eu vou deixar aqui para vocês. Fechou? Show de bola? Tem uma pergunta aqui do Madem Coffee sobre os produtos via solo para ferrugem. Não tem tantos hoje, né, Edmar? Aí, Madem Coffee. Quem não conhece o Madem Coffee, vai lá, visite lá. Depois, Madem Coffee no Instagram, cara. Vai ser aí uma via, né, localizada só a café, beleza? Bom, tá aí. Ele citou o produto e justamente esse produto, né? Então tá aí um produto, né? Via solo sobre a ferrugem, a gente ia falar sobre justamente esse produto, que é o verdadeiro. O que acontece? O verdadeiro, ele tem... Vamos ser bem legal aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bula, o verdadeiro. Só para vocês verem aqui, só para vocês poderem ver aqui, beleza? O verdadeiro é um inseticida mais um fungicida. Vocês se recordam que eu mostrei para vocês que tinha lá um parangolé e dos princípios ativos? Vocês se recordam disso? Vou tentar abrir aqui uma bula para a gente poder ver, tá bom? Então, acontece que nele lá ele tem dois princípios ativos. Ele é tanto inseticida quanto um fungicida. Vamos lá, ó. Vocês vão olhar aqui, ó, que eu falei triazol. Então, triazol. Inclusive, dentro dos triazóis aqui, ó, tem o triamidozol, meticonazol, tubaconazol, beleza, né? Ouvirem os nomes, né? Beleza. E aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui agora, pessoal, vou abrir para vocês verem aqui, olha só. Então, quando a gente vem aqui, ó, lembra lá que eu falei? Tubeconazol, triazol e tal, olha aqui, ó, cipraconazol, olha aqui então, tá vendo? Ele é de qual grupo? Tá aqui embaixo, olha aqui, ó. Ele do triazol, fechou? E o que acontece? Você tem um neonicotinoide, tá bom? Que esse neonicotinoide vai fazer o quê? Ele vai controlar o quê? Como inseticida, neste caso ele é mais indicado para o controle da cochonilha da roseta. E quando você... Deixa eu aumentar o tamanho para vocês verem. Aí, ó, ficou bem grande para vocês verem agora. Ó, verdadeiro, tá vendo aí, ó, verdadeiro. Então, quando você vem utilizar ele, então, aqui, ó, quando a gente vem, então, para ele como controle de fungo, tá aqui, ó, triazol, ó. Triazol, do grupo do triazol, é o cipraconazol. Então, o que ele tem? Ele tem ali, além de um produto que controla, neste caso, a sua cochonilha da roseta, que ele é indicado, inclusive, para isso, tá? E outras coisas também. Vamos lá, café aqui, ó. Bicho mineiro, cigarra o pessoal tem muito problema aí, o pessoal do café arábico com bicho mineiro, tem muito problema com cigarra, né? Então, e nisso aí se aproveita também e faz
né, esse controle, né, já também com ele. Ele é eficiente? É eficiente, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Mais caro porque ele tem essas duas. Não é que ele tem, porque ele fala em ter duas moléculas, não é, porque ele é inseticida e fungicida. Teoricamente, ele minimiza aí, então, a ação. O grande problema é o seguinte: é que se você tiver com pouca, né, incidência de ferrugem, talvez o uso contínuo disso, que é um triazol, que ele é sistêmico, isso pode simplesmente prejudicar e começar a perder resistência dessa molécula. Então, você tem, na verdade, três opções, né? Vamos dizer assim, atualmente. Você pode usar um produto cúmbrico, né? À base de cobre, que nós mostramos, o oxalato de cobre, para você poder controlar. Tem aí um triazol, que acabamos de mostrar aqui, né? E também estrobirulina. Então, você tem aí alguns modelos para você poder fazer a utilização e não quebrar a resistência deste produto.